Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Não, Deve. E estamos aqui hoje para fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre a área da saúde, sobre as pessoas, né, os seres humanos, como eles se relacionam consigo mesmo e tudo mais. E vai ser, acho que, um tema fantástico para a gente abordar hoje, né, Cid? Vini, nós estamos fazendo aí uma jornada de trazer alguns profissionais da área da saúde, até porque o público está pedindo isso, né? É, Temas relevantes, importantes, as pessoas cada vez mais estão buscando o bem-estar, se a cuidar, né? beleza, né? Não só a beleza através de tratamentos superficiais da Aham. pele, mas também, Estéticos, né? Então, mas é aquela reforma também dentro da com alimentação, certeza. no dia a dia, o exercício, né? E a profissional que a gente trouxe aqui hoje vai aumentar mais ainda esse conteúdo importante e relevante para que a gente possa cada vez mais evoluir de uma forma bastante estruturada a nossa saúde, né? Exatamente. E buscar os profissionais corretos no mercado, É, né? porque senão você cai em umas pegadinhas por aí que... Cai sim. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, antes da gente começar propriamente aqui o nosso programa, lembre-se de curtir, seguir, né, e ativar o sininho aí do nosso canal no YouTube, também acompanhar os nossos conteúdos dentro do Instagram e através do próprio Spotify. Eu sou Vinícius Lúcio, ao meu lado Sidney Flores, É e a isso aí, gente meu vai irmão. mergulhar agora no nosso programa de hoje. Vamos Vamos lá. nessa? Saúde. É, bora lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre temperamento humano, vamos conversar um pouco mais também sobre metafísica na área da saúde. E a pergunta que eu quero fazer para a nossa convidada de hoje, Camila Loyola, sobre bem-estar e saúde. A gente pode ou não pode falar? Pode não, deve. É isso aí, cara. Vamos falar um pouquinho dessa história aí de temperamentos, Bem-estar. bem-estar. Porque você equilibra o seu temperamento, suas questões emocionais, você não só melhora, né, o Uhum. bem-estar, a saúde e tudo mais, mas eu tenho certeza que isso influencia diretamente na questão E você sabe um do tema também organismo, que a né? gente tem que explorar com a Camila hoje é falar sobre metafísica e falar a dor. Porque eu sou um cara que passei por muita dor desde o meu processo do câncer, né? Uhum. E eu quero ouvir dela quais são as transformações que o pensamento positivo, o que a religião fala de fé, outras religiões falam de energia, né? Nós vamos falar aqui hoje também o que a metafísica hoje está transformando a área da saúde com o pensamento positivo. E você tem insumos ali que podem te ajudar, É né, a isso aí. equilibrar isso daí. Muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, fazer esse bate-papo. Obrigado mesmo por ter vindo. Muito legal de estar aqui. E esse é um tema que eu sou super suspeita. Eu tô há 15 anos aí estudando, aprofundando. E respondendo a tua pergunta, a parte de transformação, ela começa no emocional, depois vai pra Lá, ó. mente e Olha depois vai lá. pro corpo. Tá vendo? Já começamos Camila, aí. fala para nós um pouco da sua formação, que área que você atua? Eu sou fisioterapeuta de formação. Comecei há 16 anos atrás na parte hospitalar, trabalhava em UTI, emergência, enfermaria, oncologia, pediatria neonatal. E eu via que as pessoas elas estavam adoecendo, mas elas em algum momento melhoravam, outras pessoas com o mesmo diagnóstico não melhoravam. Uhum. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fui atrás da parte emocional, fui atrás da parte comportamental, entrei na medicina chinesa, me apaixonei pelas explicações que eles davam, relação do corpo com a natureza, com o emocional, com a alimentação. E aí fui investigando cada vez mais o comportamento humano. Aí entraram os temperamentos, que é a tua essência, como você é, como você se comporta, a motivação por trás da sua ação e como isso gera uma tendência de adoecimento. E a gente consegue prevenir, consegue trabalhar no preventivo para que você não adoeça. E essa passagem que você teve dentro dos hospitais, tratando muitos pacientes até em UTI, né? Qual foi esse olhar que você teve em ver pacientes que, muitas vezes até com problemas similares, enfrentando as mesmas dificuldades, tinha resultados diferentes? Um começava a evoluir, né, para uma cura, para uma melhora, e outros ainda ficavam presos nas suas enfermidades. Aonde que você olhou para esse padrão, né, e falou assim, olha, aqui nós temos elementos para melhorar a vida dessas pessoas? Como que foi essa transição sua de uma fisioterapeuta
que sai de uma forma acadêmica, ali também, física, né? e passa a trabalhar também com o emocional, com o comportamento, com o pensamento, com toda essa mudança que o pensamento positivo, a energia pode trazer de melhor para o paciente. A maior parte da minha carreira de hospital, ela foi dentro da cardiologia. Então, eu pegava pacientes infartados, pacientes que tinham feito cirurgia. E o bom humor da pessoa dentro da recuperação, a forma como ela enxergava, a própria espiritualidade dela, o porquê daquilo, né? Por que eu passar por isso? Como que eu vou enfrentar? Fazia diferença. E eu sou uma pessoa que gosta de conversar com todo mundo. Então, até na fila do pão, a gente faz amizade. E aí, conversa vai, conversa vem, eu começava a entender que tinham aqueles gatilhos maiores. Então, meu filho fugiu com uma mulher que eu não concordo. Aí começou a doença da pessoa. E aí eu comecei a passar essas pessoas para psicologia. Tanto que o pessoal olhava e falava, vixe, é plantão da Camila, lá vem. Mais uns 10 pacientes aqui na psicologia. Para fazer esse acompanhamento, só que ainda era muito raso. A Camila era captação de lead, né? Eu era. Tipo, os psicólogos, né? Comercial da psicologia do hospital. E passava não só os pacientes, os familiares também. E dentro da oncologia, como eu trabalhava de madrugada, eu tinha aquele famoso Nextel, né? Então, qualquer intercorrência, qualquer mal-estar... Lembro. Nossa, eu tenho pânico com esse barulho. Detesto, porque já me lembrava essas urgências. Eu descia para ver, principalmente a parte respiratória. E uma curiosidade, das 3 às 5 da manhã é pior. E é horário que eu via que as pessoas pioravam. Quando a gente conseguia estabilizar, eu conversava muito. O que aconteceu? Eu estava sentindo alguma coisa diferente? Quando a pessoa tinha esse olhar de reflexão, de por que eu estou no mundo, qual é meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, a tendência de melhor era melhor, né? Ou até a passagem dela era mais tranquila. Quando a pessoa tinha um lado mais de raiva, revolta, era muito mais nebuloso isso. Era muito mais complicado. Mas você tocou num ponto que é interessante falar, que é a questão de entre 3 e 5 da manhã era pior. E por que entre 3 e 5 da manhã era pior? Existe na medicina chinesa uma maré energética. A cada 2 horas, um órgão é melhor nutrido. E o horário do sintoma pra gente faz muita reflexão. Então, das 3 às 5 da manhã, horário de pulmão, que está falando sobre autoestima, sobre o sistema de defesa, a capacidade de respirar, né, realmente. E aí é o horário que mais dá crise respiratória, que eram os problemas da oncologia. Você vê que interessante, né? Você conecta a questão do organismo, dos órgãos e tudo mais, com essa questão de como que o próprio organismo mesmo trabalha os seus horários e tal. Porque tem esse lance, né? Se o cara tem alguma questão renal, questão de fígado e tal, tem esses sinais que vai dando, né? Além do organismo em si mesmo, né? Do órgão em si, né? E isso você foi observando ou teve uma formação para que você passasse a ter esse olhar diferenciado? Até porque quando você fala de espiritualidade, é importante que o pessoal saiba que isso não tem nada a ver com a religião. Porque tem muitas pessoas que são amplamente espiritualizadas e nem religião tem. Não frequentam, bandeira, né? Não tem uma bandeira. Olha, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou da Umbanda. E assim vai, independente de qualquer religião. A espiritualidade, ela é uma coisa muito íntima, né? Tem até aquelas brincadeiras, né? Eu sou ateu graças a Deus. né? Porque tem muitas pessoas que se dizem ateu, né? Mas tem uma espiritualidade evoluídíssima. São gentis, são caridosos, participam de vários eventos sociais para ajudar o próximo e não levantam nenhuma bandeira religiosa. Então, é importante, quando você fala da espiritualidade de cada um, que você não precisa nem entrar no mérito da religião desses pacientes, não é verdade? Sim, é uma conexão, né, com algo a mais. É como se você dissesse que você está conectado com a natureza. Perfeito. Né? Tem uma piadinha que a gente conta muito no consultório, que é assim, tem um padre e tem um assassino num barco. E esse barco vira, quem que se salva? Aí você entende para onde a pessoa olha. Ah, não, porque é o padre, porque ele é espiritual, e não sei o quê. Não, o assassino tem que morrer e tal. Não, vai salvar quem souber nadar. É isso aí. Se os dois souberem nadar, os dois se salvam. Se não e souber, se ninguém souber, também não vai salvar. Então, é muito mais de observar a relação com o meio e não tanto de julgamento. Eu escuto várias histórias no consultório, né? E essa formação que eu fiz, ela tá dentro da medicina chinesa. Então, para contextualizar, em 2009 eu comecei a trabalhar em hospital. Em 2011, eu fui estudar medicina chinesa.
Em 2012, abri o consultório. E como você caiu na medicina chinesa? Meu avô, quando eu tinha uns 15 anos, ele fez uma cirurgia de coluna e ele praticamente parou de andar, porque ele teve uma infecção hospitalar e tal. E ele recuperou, né? Voltou a andar, jogar boliche, fazer tudo mais que ele gostava, com fisioterapia e acupuntura junto. E eu queria ser fisio desde os meus 10 anos, que minha mãe trabalha em área hospitalar, é nutricionista hospitalar. Então, eu vi o acompanhamento dela com vários pacientes. E meu avô falou, olha, você tem perfil, você é curiosa, você gosta de conectar uma coisa com a outra, então acho que seria legal. Eu fiquei 8 anos ouvindo ele falar da medicina chinesa, mas eu falava, não, eu gosto de gente quebrada, né, emergência, a fisioterapia tradicional, bruta, vamos dizer ali assim, né? aquele stick puxa, massagem cardíaca e ventilador mecânico, essa parte. E aí, eu dava aula já na faculdade que eu tinha me formado, e a gente tem os concorrentes, né? Então, eu dava a supervisão de estágio no Mário Covas, aqui, né, do ABC, e pela Metodista. E um colega meu, que era colega de trabalho, também dava aula num contraperíodo, era da fundação. Então, a gente era meio rivalzinho, mas trocava informação. E ele, né, numa conversa que a gente estava passando plantão, ele comentou, se você gosta dessa parte emocional e tal, falando, nossa, não é possível que os pacientes não melhoram e tal. E ele tinha feito acupuntura. Ele falou, vai fazer acupuntura. Eu falei, mais um na minha cabeça. Aí eu fui atrás. Falei, quer dizer, os sinais estavam vindo. Até porque a fisioterapia tradicional é chata, né? Muito. A gente sabe que é chato, né? Eu já quebrei meu dedo aqui. Não, e você imagina, eu volto a dizer, né? Eu tive um problema de câncer também, né? No qual eu tive uma grande perda de mobilidade e foram 3 anos de fisioterapia de forma diária. Então, né? Intenso. E assim, eu não tinha opção, né? E como você falou, é chato. Você tem que estar lá, aí tem o choquinho, aí tem o elástico, aí tem uma determinada massagem, uma forma de fazer com que os movimentos sejam reabilitados. Então, é um processo, né? Mas, até acho que esse tem um ponto bem interessante, né? Porque aí conectando um pouco com a questão da acupuntura. Eu lembro, né? Muitas vezes ali, tipo, você vê às vezes o cigano. O cigano fala, pô, deixa eu ler tua mão, aquela história toda, né? E o pessoal fica, caramba, o cigano lê a mão, isso, aquilo outro. Tem bruxaria por trás disso e tal. Quando a gente olha para a questão da acupuntura, e acho que a Camila pode comentar, essa questão de ver os traços da mão, da orelha, da língua, entrega uma série de traz informação, coisas, né? Traz muita coisa. Inclusive, eu sei se eu posso confiar na pessoa pelo formato da mão. Aí, guarda a mão. A gente tem diversas áreas da medicina ocidental, coreana, indiana, até a francesa, que fazem um olhar mais amplo para a formação do corpo. E a gente tem os microsistemas. Então, a orelha é um microsistema que vai falar do teu corpo inteiro. Então, eu olho os sinais, um vasinho mais escurinho, um vermelhinho, alguma coisa assim já está me contando. Eu falo que o corpo ele é um grande tagarela. Ele conta tudo. A língua tem pontos específicos dos órgãos. Então, sim, a gente consegue ler Sola a do pessoa. pé também? Sola do pé também, tem a reflexologia. A gente tem eu uso muito o couro cabeludo da pessoa. A maior parte do tratamento para dor eu faço no couro cabeludo, que trabalha a memória de dor da pessoa. Qual é o padrão de proteção que ela tem. E aí você tira esses bloqueios e a pessoa melhora. Então, o corpo ele vai dar muitos sinais. Só tem que saber ler. Simples assim, é só ler. Você olha pra orelha e fala, olha, tô vendo isso. O mais que eu falo é que se o cara é orelhudo. Ou os que não lavou a orelha, né? Os que não lavou a orelha, né, tal. Mas você ia comentar alguma coisa? O pulso também. Às vezes a pessoa comeu alguma bobagem antes de ir no consultório e fala, você comeu tranqueira, né? Filha da mãe, como é que você viu? O pulso conta. Olha só. Então agora, já que ela tá falando isso, a gente vai entrar em temas mais profundos, né? Muitas vezes, quando você vai fazer a sessão ali com ela e tal, a Camila vai fazer uma pergunta pra você. Falou, cara, me fala uma coisa. Como é que tá o cocô? Você sabe que eu também entrega coisa pra caralho. Ele boia, ele afunda. É real, não é? A gente sabe muito, porque o intestino é o nosso cérebro emocional. E o funcionamento não é o coração, né? É o intestino. É o intestino. Né? E aí, quando a gente olha não, a gente vê a descrição, não precisa mandar foto, o pessoal quer mandar, não precisa. Não é que nem o nutricionista, né? Me manda a foto do seu prato, né? A Camila não, me manda uma foto do cocô. Por favor, não me mande foto. A gente tem pessoas que mandam, né? Principalmente quando é mais idoso, assim, fica na dúvida. Mas a gente sabe pela espessura se tá bem, se não tá, se afunda ou flutua, se tá bem, não tá. Se você tem uma tendência a pensamento acelerado, o teu cocô vai mudar.
Se você tá com mais estresse, vai ficar ressecado. Então, a gente consegue olhar o funcionamento do corpo como um todo através do cocô. Que é legal, porque às vezes você pergunta assim, cara, você é estressado? Você fala, não. Fala, tá bom, e como é que tá o cocô? Assim, assim, assim. Fala, tá bom, ele é estressado, só não quis falar. Só não quis Só falar, já né? se Pergunta direta, entregou. entendeu? Olha que interessante, né? E as pessoas estão aceitando essas novas leituras, né? Então, Porque isso tem um pouco do que a gente entende de metafísica também aí, não tem? tem. Me fala Eu um pouco sobre isso. gosto muito de estudar conflitos internos. Uhum. Dentro da metafísica, ela fala muito a nossa relação com o todo, e o conflito interno é o que está acontecendo internamente. E os dois se complementam muito, né? Quando a gente estuda a metafísica, a gente fala sobre a questão de pensamento, a gente fala sobre como você enxerga o mundo. E quando você fala dos conflitos internos, aí entra o porquê da dor. Então, cada região que você tem dor, cada região que você tem um sintoma, ela tá contando uma história. Então, você falou do teu braço, né? Uma dor no braço, às vezes, ela pode falar sobre os pesos que você carrega, que você deveria soltar, mas você tem receio. Ou para querer agradar alguém, que daí entra nas feridas de infância. Ou porque você precisou, né, ter Essa mulher vai fazer eu começar a chorar aqui, né, meu? Não, marca uma Caramba. sessão. Vou marcar, Camila. Depois pega o seu telefone aqui, viu? É tipo Atlas, né? Carrega o mundo nas costas. E mulher tem muito disso. A região do corpo que você tem dor, ela me fala muito mais, assim como um cocô, né? Do que você está passando. Às vezes não precisa me falar o seu interno, o conflito. Eu já sei. Só de você me falar o que você está sentindo. E a gente trata de uma forma mais tranquila pela acupuntura. Uhum. Me diz uma coisa. Você, fisioterapeuta, passagem por hospital, tem seu consultório, aí você começa a falar com o paciente sobre metafísica, sobre energia, sobre pensamentos. Não cai, de certa forma, um discurso em cima de você? Você não é meio bruxa, não, mulher? Esse Né? é o maior apelido. Já Porque, na tem. verdade, no passado... Provavelmente a Camila teria sido queimada na fogueira. Teria. Porque se, de certa forma, eu vou falar até por experiência própria. Eu tenho 52 anos, há 30 anos atrás, quando alguém me falava para passar na acupuntura, né? Sim. Inclusive, a medicina não reconhecia. Se o médico, tá? E depois eu vou falar até de uma experiência própria. Se o médico falasse assim, você falasse para o médico, doutor, eu estou sentindo uma dor nas costas imensa, tal. Já te passei aqui o paracetamol, uma codeína, os medicamentos específicos para dor. Aí fala, não, mas eu estava pensando de ir na acupuntura, tem um chinesinho ali que o tio me indicou, o meu avô me indicou. Nós não reconhecemos isso. Era tratado como uma coisa muito afastada da medicina. E a gente sabe que de alguns anos para cá, a acupuntura está dentro da grade de toda a formação médica. É reconhecido pela medicina, né? Inclusive profissionais que não têm uma formação médica, mas consegue comprovar anos de acupuntura, tem um reconhecimento pela Federação de Medicina. Então mudou completamente. E aí você fala hoje de metafísica, a gente caminha para um reconhecimento muito amplo dos médicos para o pensar positivo, né? A questão da acupuntura é interessante porque como ela é uma técnica muito recente, ela só é milenar. Só é milenar. Eles não conseguem entender, né, o quanto que ela contribuiu para a evolução, né, principalmente vindo do Oriente para cá, né? Mas pode responder a pergunta dele. É só interessante de ver isso, né? Uma técnica milenar, né, tipo de anos e anos e anos comprovado como que ela consegue contribuir com a mudança de redução de dor e por aí vai, ter essa dificuldade de trazer um e assim, reconhecimento, olha, né? eu sou casado, né? A minha esposa é asiática. Quando eu falo, tô com dor de cabeça, eu vou direto para um estojinho que eu tenho de medicamentos. Quando ela fala, estou com dor de cabeça, ela fala, vou fazer um chá para mim. Ela fala, ela toma um chá para quando ela tem dor de barriga, ela toma chá para questões menstruais, ela toma chá para dor de cabeça, ela toma chá para se acalmar. Então, quer dizer, olha a diferença de uma criação, porque ela é a primeira geração, né? O pai e a mãe dela são coreanos, nativos, né? Vieram para o Brasil como imigrante. Então, ela cresceu com as avós, com o pai, né? Porque ela perdeu a mãe muito cedo, orientando ela que muita coisa se resolveria através de um chá, de tentar relaxar, de tentar ficar calmo, né? E para mim está sendo um confronto, porque eu sou
puramente ocidental, né, cara? E esse hipocondríaco também, né? Hipocondríaco, né? Hipocondríaco, né? A palavra ocidental não é bem essa, a palavra é hipocondríaco, né? Porque tudo eu tenho que resolver com remédio. Sim. E você está no meio do caminho disso, né? Porque, claro, com certeza deve ter procedimentos que precisam de medicamentos, né? Tem dores que precisam, e tem outras que você vai falar, calma, respira. Até cirúrgico, né? Sim. Respira. Vamos começar por isso, respira. Vamos tomar água, né? E aí começa todo um procedimento seu de consulta com esse paciente, né? Eu trabalho muito o nível de consciência da pessoa. Então, se eu vejo que ela dá uma abertura, que ela já é uma pessoa mais ligada com os chás, eu também trabalho fitoterapia no consultório, eu falo que são os chás da bruxa, já que me chamam de bruxa mesmo, é o chá da bruxa. É dente de leão, é jambolão, aquelas coisas que as avós tinham no quintal. Eu trago isso para o consultório para o tratamento também fazendo parte da fitoterapia. Se a pessoa tem essa consciência, aí eu explico em profundidade. Mas, normalmente, eu entro primeiro pela acupuntura e explicação da medicina chinesa. Olha, o teu emocional tá ligado, cada um tem um órgão que é mais atingido. Eu desenho para a pessoa, vou introduzindo isso aos poucos. Conforme ela dá abertura, aí eu vou aprofundando. Olha, a tua dor significa isso. Como é que tá o teu emocional? É por aqui, é por ali? Ó, vê se eu tô acertando. Às vezes eu brinco, eu viro de costas. Falo, pega um espelho e olha a tua língua. Sua língua tá assim, 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 assim. A pessoa, nossa, é verdade. Eu falei, tá vendo? Seu corpo, ele fala. Aí a pessoa, ela vai abrindo um pouco mais, vai baixando essas defesas e entendendo, né, que tem uma explicação. A gente só não entendia antes. Quando eu comecei, né, em 2011... alguns líderes religiosos, eu atendo padre, rabino, mãe de santo, atendo de tudo. Eles vinham com algumas defesas. Ai, mas isso daqui não é muito diferentão, assim? Eu ia explicando, dentro da nossa fisiologia, eu consigo fazer essa conexão para quem é mais ocidental. E quem é mais aberto à explicação da parte energética, aí eu explico com linguagem energética. Eu falo que quando você entende de um assunto, você sabe navegar em várias searas. Então, você deixa mais técnico, menos técnico, de acordo com a consciência da pessoa. E é interessante porque nessa questão da acupuntura, muitas vezes as pessoas têm o receio da questão agulha. Né? Putz, agulha, não sou de agulha, e tirar o sangue, e lá. E acho que uma dos temas que é interessante a Camila explicar é essa relação tamanho de agulha, que acho que já quebra muitos medos, né, que as pessoas têm, mas também outros tipos de tratamento que fogem à agulha, né? Então acho que também existe um pouco disso, né? Acho que a agulha tradicional chinesa é o tratamento mais reconhecido, mais difundido e tudo mais, mas ultimamente também tem trazido outros tipos de forma de tratar similares ao que seria a agulha, né? Vamos dizer assim? Sim. A gente consegue fazer hoje a acupuntura laser, principalmente em idosos extremos. Então, eu tenho muito paciente acima dos 85 anos, que são mais deficientes de energia, né? Então, a gente pode fazer a laser. Neném, a partir de 20 dias eu já faço acupuntura. Dá pra fazer com ventosa, dá pra fazer com cristalzinho. Ventosa é aquela que os nadador... Fica roxo. Que fica aquelas... que fica roxo. Né? Eu não faço ventosa de fogo, porque a minha tem com capacidade... sementezinha de mostarda, não é isso? Tem. Eu já fiz dessa aí já. A semente de mostarda é uma coisa curiosa. No consultório eu não uso. Porque já veio paciente com semente brotando, saindo uma raiz, assim. Mas às vezes pode nascer coisa na orelha sem semente mesmo, né? Porque o cara não faz a limpeza, né? Não. Então eu uso o cristal radiônico. Plantou na cera ali, né? Então. Eu uso o cristal radiônico. Ele é um cristal que entra na radiestesia, que é essa parte vibratória. A gente trabalha lobo límbico, a parte emocional, traumas, a própria região ali da orelha. Só que ele é mais estético. Então, ele é pequenininho, ele é de silício, assim como na tecnologia a gente usa o silício para velocidade de informação, na acupuntura também. Então, a gente tem os steppers, que são como se fossem uns algodõezinhos que você coloca e melhora a cicatriz. Então, a pessoa fraturou, quebrou braço, costela, idoso que não pode fazer cirurgia, a gente coloca ali na região. Dá para fazer com cromoterapia, que é cor. Então, você coloca uma caneta coloridinha lá e ela vai estimular. Dá para fazer com a própria mão, soltar esses pontos de dor na mão ou estimular os pontos ali do corpo. Então, tem várias formas. Dá para fazer moxa, que é calor. Dá para fazer sangria. Aí sim, é pior que a agulha, né? Que você sangra a pessoa, tira aquele sangue, que o pessoal falava sangue ruim, e faz essa circulação acontecer. Inclusive, se me corrija se eu estiver errado, tá bom? Eu sou apaixonado por história. É uma das coisas que é meu hobby. Eu chego em casa...
Muitas vezes eu não vou nem assistir Netflix, eu ligo lá no YouTube, coloco aqueles canais específicos, né? E na Idade Média, eles colocavam aqueles vermes, que é o famoso Sanguessuga. sanguessuga, né? Sim. Para fazer exatamente o que você está me falando agora, que você faz aqui em 2025, né? A E nós estamos falando, sanguessuga era nós estamos ótima. falando lá há 1000 anos atrás, né, cara? Medieval mesmo. Eu vou Medieval. lá falar, sanguessuga era ótimo. Baita Era tratamento, ótimo, cara. tirava esse sangue que tava lá parado. Tá vendo? Aí tem uma coisa que eu já vi em hospital nos tempos de hoje, que são aqueles vermes que comem carne morta. Uhum. Quando você tinha uma cicatrização ruim, umas caras, assim, tem lugares que ainda colocam. Olha só. Pra eles comerem a carne morta e deixar cicatrizar. Então ainda é Isso, usado. provavelmente, isso na Ásia deve ser muito comum, porque o Brasil, por mais que a gente fale que o Brasil tem vários problemas, né, e temos mesmo, tá? Nós temos um acesso à saúde de forma muito boa, né? Eu sei porque eu tenho um filho que mora no Canadá, que todo mundo, olha, Canadá é incrível. Saúde, inclusive, lá também é pública. Só que é completamente diferente do Brasil. Porque se você for aqui em qualquer hospital ou passar em um médico no SUS e falar assim para ele, olha, doutor, a minha mãe tem um problema de estômago e eu queria saber se eu vou ter esse problema. No SUS o cara vai falar, vamos investigar. Vai demorar um pouco mais, vai ter que entrar em fila para fazer ultrassom, mas vai investigar. No Canadá não existe medicina preventiva. Você tem que chegar lá morrendo. Com o problema. Com o problema. Doutor, eu estou vomitando sangue. Aí os caras se atendem. A minha norinha, uma vez, ela teve um problema realmente de estômago, né? E ela é filha de médico. Ela foi para o hospital, ela demorou 8 horas para fazer a triagem. Nossa. Só que quando ela fez a triagem, ela já não estava mais tendo problema no estômago. Ela tinha melhorado. Pronto, ó, passou. Mandaram embora para casa. É. Mandaram embora para casa. No Brasil isso não acontece. A pessoa vai ter DD, vai ter todo o atendimento, né? E se for... Então, só que em compensação lá, eles ensinam, por exemplo, uma alimentação mais saudável, porque eles falam, ó, não quer ter problema? Cuida da saúde. E aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Quando eu vejo profissionais como você falando, olha, que a pessoa tem que saber comer bem, saber pensar bem, agir bem, reagir a tudo que está em volta dela de forma positiva, para que a sua saúde esteja equilibrada, é algo muito novo no Brasil ainda. Né? É algo muito novo. Né? Então, isso impacta muitas pessoas de forma muito positiva, mas pode criar, porque nós brasileiros, a gente é muito imediatista. E eu falo por mim, eu sou imediatista. Se eu estou com dor, eu quero que a minha dor acabe agora. Né? Então, eu tenho que aprender que eu posso até ter uma melhora imediata através de um analgésico, mas eu preciso fazer mudanças intensas na minha vida para que amanhã eu não tenha dor de novo. Não volte a ter. Não volto a ter aquela dor. Né? Principalmente dores tensionais. Sim. Né? Que eu acho que aí é uma dor que você deve tratar muito, né? Mas bastante. Eu comecei na físio, mas hoje eu trabalho estresse, ansiedade, metabolismo. A gente tem que ajustar para a rotina da pessoa, né? E uma curiosidade, na China antiga e nos lugares mais tradicionais, o acupunturista ele só é pago se a pessoa tá bem. Se a pessoa tá doente, a culpa é dele. Porque Aí, ó. a gente trabalha com equilíbrio corporal. Então, se você deixou de ter um equilíbrio, é porque alguma coisa não aconteceu do jeito certo. E é a culpa do acupunturista. Não dá pra fazer isso aqui. Não dá. Não tem Não dá. condição. Mas acho que tem um gancho que a gente pode puxar aqui, né? A gente está falando bastante dessa questão da acupuntura, desse tratamento que envolve emocional e tudo mais. E um dos tópicos que a gente utilizou na abertura fala sobre essa dinâmica dos temperamentos, né? E tem aí uma questão dos tipos de temperamento, quais são os temperamentos que existem, cada um deles tem prós e contras, podemos dizer Não é assim. só dois, o cara é nervoso ou o cara é calmo? O cara nervoso Não e é só calmo, dois? né? Acho que tem um Não. pouquinho mais. Tem um E pouco acho mais que que isso? Dá para abordar, porque acho que até a dinâmica de tratamento de acordo com o tipo de temperamento tem total mudança, né? Tipo, Com a certeza. técnica muda, até a reação do cara para a técnica também muda. Acho que vale abordar um pouco, até contextualizar, né, essa questão do temperamento. Temperamento, ele não é uma coisa de agora, mas que deu um boom na internet há uns tempos atrás, principalmente por causa da criação de filhos. Então, são 4 principais e 12 combinações, né? Tem Quantas? 12 combinações. Pulou bem, né? Dos meus Dos dois, né? seus dois Você pros viu? dois. É nervoso e não é calmo. A gente tem os 4 principais. Eles variam em velocidade de ação e foco. Então, 2 são focados mais em resultado e 2 mais em pessoas.
2 são mais rápidos e 2 são mais devagar. Não quer dizer que eles são lerdos, mas eles têm um tempo de reação diferente. Então, a gente tem o colérico, que ele é uma pessoa mais impulsiva, imediatista, não tem tanta paciência para demora, focado altamente em resultado. Não é uma pessoa tão simples de lidar, porque ele é mais enérgico. Então, há uma tendência de adoecimento dele ter mais questões de velocidade de pensamento, burnout, gastrites, tendinites, porque ele é muito quente, ele é muito ágil. Tanto que o elemento que representa ele é o fogo. Quando a gente fala de uma segunda velocidade, né? Então, níveis de velocidade mais alta é o sanguíneo é ar. É aquela pessoa que não passa desapercebida, gosta de todo mundo e fala alto e chega e conversa, é o amigão da turma. Meio pacificador, mas que também sabe se impor. Ele é focado em liberdade. O colérico é em resultado, e resultado rápido. No DISC é o dominante. Né? Quando a gente fala do DISC, ele é baseado no temperamento, mas ele considera a personalidade da pessoa. O temperamento ele não muda ao longo da vida. Ele é a tua essência. O sanguíneo, ele é focado em liberdade, ele é focado no prazer, é uma pessoa que se dispersa com facilidade. Então, é uma pessoa que vai ter um pouco mais de questões respiratórias, justamente para o CEAR. Então, vai ter mais rinite, sinusite, ele é alegria, então ele vai oscilar muito no humor dele. Quando ele fica bravo, dali a pouco ele tá rindo. Você fica meio confuso ali com essa pessoa. E é muito das questões Então não é uma dupla estéticas. personalidade isso. Não, é Não, da poderia, pessoa. né? Poderia, né? É da pessoa. Então, como ela busca prazer, às vezes ela tem uma dificuldade de conseguir o que ela quer, tanto em saúde, em relacionamentos, porque ela quer as coisas rápidas e ela cansa depois que aquilo não é novidade. Então, a procrastinação é o imediato com uma consequência negativa. Então, a pessoa que vai comer um doce e fala, putz, não devia ter comido. A gente pode usar isso a favor dela. Aí, a gente tem o melancólico, que é o meu temperamento. Tá. Eu sou melancólica com E sanguínea. depois eu quero que você fale do seu marido. Tá bom. Eu quero saber um pouco dele, tá bom? Tá bom. Só tô dando essa deixa aqui. Não, bora. Pessoal, nós vamos saber quem é o marido dela daqui a pouquinho e saber onde ele tá dentro desse perfil. Aham. A gente tem o melancólico, que é o meu perfil. É uma pessoa mais territorialista, é uma pessoa focada em resultado, mas ela é ligada com excelência, então é perfeccionista. Não necessariamente em todos os aspectos, mas no que ela foca. Tem uma tendência a ser mais parada, ela é mais rancorosinha, né? Então eu tenho esse lado. Hoje em dia é muito trabalhado, mas tenho. E aí isso dá uma tendência a alterações também de pensamento, porque ela vive na cabeça dela. Ai, devia ter feito. É aquela pessoa que, quando você olha a bolsa, a mulher do melancólico é muito interessante. A bolsa é enorme, cheia de coisas, porque, ai, se eu precisar de alguma coisa na rua e não tiver. Então, ela tem uma tendência a mais rigidez. Então, ela tem mais dores musculares, tem uma questão ali de tendinite também, tem uma tendência a cansaço mental com mais intensidade, mais miopia. Quando a gente fala da velocidade, ela gosta de resultado, mas não tão rápido, porque se não for para fazer do jeito certo, eu nem faço. O fleumático, que é o quarto temperamento principal, ele é mais estável, ele é água. O melancólico, ele é terra. Tá. Então, ele tem essa questão do acolhimento, fidelidade. O fleumático, ele é mais lento, ele precisa de riscos calculados, ele é água. Se a água eu coloco num copo, ela fica no copo, no formato do copo. Se eu boto ela numa garrafa, ela vai se moldar aquela garrafa. Então, ela precisa ter um movimento externo para que ela se movimente. Ela é mais pacificadora, não gosta de conflito. Então, é uma pessoa que vai sofrer muito internamente. Ela vai ter questões de vesícula, ela vai ter questões de fígado, vai ter questões de intestino, mais constipada, porque ela guarda a raiva, ela não expressa tanto. Ela quer agradar os outros. Aquela pessoa que você fala, ai, que pizza que você quer? Sei lá, escolhe você. Mas come a pizza Come de todo mundo. e assim, mastigando, fala, pô, eu queria outra. Exato. Eu não queria essa. Mas não queria Aí entra no falar, né? conflito. Entra no conflito. E quando a gente faz essa análise do temperamento em profundidade, a gente tem que entender qual é a motivação. Porque às vezes a pessoa fala, tá vendo, eu sou explosiva, então eu sou colérica, mas não é. Às vezes é uma pessoa que tem muita raiva guardada, tem uma ferida muito sensível ali que pode estar sendo machucada. Então a gente olha, principalmente na infância antes dos 10 anos, que é a folha em branco. A criança, ela é muito sincera. Depois ela vai aprendendo a conviver em sociedade, ela vai se moldando e essa personalidade ela vai sendo impactada não só pelo temperamento, mas pelo ambiente que ela vive. E aí ela vai se moldando.
E o seu marido, onde está nessas... Me fala Meu sobre ele um marido, pouquinho. ele é melancólico colérico. Então pode ter um pouco de cada. Pode ter. Porque o você foi falando, principal. aí eu vou ter que, depois quando eu passar numa consulta com você, você vai ter que Uhum. analisar, porque talvez eu navegue entre dois também aí, né? Sim, normalmente a gente tem um principal e um que ameniza ou acelera. Uhum, O melancólico colérico é uma pessoa que gosta de ter planos e rotina, mas Certo. é uma pessoa que não gosta de coisas sempre iguais. uhum. Gosta da Você viu só? variedade, é altamente focado em resultado, mas não perde a excelência. Se tiver que passar por cima do outro, não vai passar. Tá. Tipo isso, né? Tipo isso. Só que eu gostei da parte do colérico, que é fogo, Hum. que aí eu falei, nossa, olha que interessante, o colérico é fogo, a incandescente é uma chama. Pô, tudo a ver, né, Pessoal, cara? Vocês que estão nos assistindo, a Camila é esposa do Vini, tá? Isso aí. A gente fez questão dela estar aqui conosco por ser uma profissional realmente muito capacitada, uma profissional que a gente admira muito e está nos dando esses insights maravilhosos aqui, falando um pouco de como está, assim, a medicina está transitando por várias áreas que há pouco tempo atrás seria amplamente julgado, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Amplamente julgado. Porque, e aí eu vou pegar esse gancho para novamente falar, olha, no meu processo de recuperação, o pensamento foi fundamental, o desejo de ficar bem, Uhum. o desejo de ficar bem, Uhum. né? Teve médicos que me tratou no passado que quando eles viram a minha recuperação, eles falaram, é impossível. Impossível, você não ia movimentar mais o braço novamente. E eu consegui, lógico, existe uma mudança estrutural no braço após o câncer que não vai me permitir fazer muitas coisas. Uhum. Mas a princípio era para mim não fazer nada, não era para mim estar sim. movimentando esse braço. E hoje eu consigo movimentar, consigo ter uma vida absolutamente normal. Isso está muito de encontro ao que você está falando, né? O alinhamento até de tudo que foi falado, De né? tudo, de tudo. Tanto a parte física, Uhum. fisioterapia, a questão física, o controle da dor e muito dessa questão Claro. emocional. Então, quer dizer, né? eu jamais abandonei a medicina, né? Eu trato, inclusive, até hoje, né? Mas eu sempre coloquei também essa questão do pensamento, do desejo, da vontade, buscando realmente tratamentos que muitas vezes a medicina ainda está olhando. Um exemplo claro é o seguinte, eu fiz cama hiperbárica, Uhum. né? E tem médicos que ainda não indicam a cama hiperbárica. A cama hiperbárica está passando pelo mesmo processo. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai Eu lá ia no falar Google, isso, né, pra Já depois, pesquisa. né? pesquisa, vocês vão ficar não é catalogado hoje a quantidade de benefícios que uma cama hiperbárica. Eu passei por um processo de bactéria muito severo, né, que me colocou em risco realmente de vida mesmo, né? Eu não sei se hoje em dia fala de vida ou de morte, né? Sim. Porque já foi... Inclusive, eu vi o professor Pasquale, que a gente falou dele, né? Uhum. Eu vejo um quadro que ele faz na CBN, ele falou assim, pode usar os dois. Risco de vida e risco de morte. Tá. Então, e a cama hiperbárica me salvou. E não foi o médico que me indicou. Foi uma enfermeira, uma estomoterapeuta, né? Que é uma enfermeira especializada em feridas, que falou, olha, ou o senhor manda esse cara fazer cama hiperbárica ou ele vai morrer. E ele é muito contragosto, sabe? Muito contragosto, me deu algumas sessões para fazer. Na 8ª sessão, a minha ferida estava cicatrizando. Olha isso. E aí E eu que é mais legal, né? Não, maravilhoso. E foi bom para ele, porque eu tenho certeza Sim, que hoje ele está salvando muito paciente por causa dessa experiência, desse confronto. Aberto para agora poder tratar através dessa Exato, forma, né? exato. Então, eu sou um cara muito aberto a essas coisas que são, não é nova. Porque a gente fala de medicina chinesa, como você falou, Mais de Vini, 5.000 anos. É milenário. o cristianismo não tinha sido criado ainda. Uhum. Né? Nós temos 2 mil anos de cristianismo. É. E a medicina chinesa está lá. Se eu não me engano, acho que a medicina como a gente conhece hoje, que nasceu lá na Grécia, né? Tem menos tempo que isso. Sim. Bem Acho menos. que é 3 mil anos, né? A medicina como a gente entende hoje, né? Sim. Então, quer dizer, a gente está introduzindo elementos na nossa medicina, no nosso dia a dia, que é muito mais antigo do que a nossa própria existência que nós temos hoje, né? Exatamente. Aquilo que nos dá base, que é o cristianismo, que é a medicina tradicional, que a gente julga ser tradicional, né? E você falou essa coisa da câmara hiperbárica. Quando eu trabalhava em pediatria, eu peguei uma menina uma vez, eu lembro até hoje, assim, o rosto dela ficou muito nítido. Ela tava com uma bactéria super resistente, ela tava para amputar os 4 membros. Devia ter, na época, uns 12 anos. E eu corri o risco de amputar o braço também, tá? É porque quando toma conta, né, o negócio é muito intenso. E a gente fazendo câmara hiperbárica, eu vim de uma equipe médica muito aberta, na pediatria especificamente, para esses tratamentos que eram aquela coisa da tábua da salvação, é a Sim. última tentativa.
E a gente conseguiu salvar. Os 4 membros ela amputou, se eu não me engano, na mão esquerda, 3 ou 4 dedos, e na direita, 1. Então, de 4 membros totais, ela saiu com praticamente tudo. Caramba, que bacana Porque a isso, gente né? consegue estar Sim. aberto. E essa dificuldade dos médicos, eu me divertia no hospital. Eu falava que era praticamente um playground. Quando eu comecei a estudar a medicina chinesa, eu ainda estava dentro da UTI. E aí me chamavam de madrugada e eu falava assim, olha, você já vai entubar o paciente. Posso tentar um negocinho antes? Aí eles falavam, lá vem ela com as coisas. Eu pegava a lanceta... Lá vem a bruxa, né? Lá vem essa louca. Eu pegava a lanceta daquelas de fazer destro de glicemia Uhum. e eu furava a ponta de todos os dedos dos pacientes e sangrava eles. E eles saíam do tubo. Muitas Olha vezes não só. precisava entubar, porque essa pressão, esse excesso de informação saía. Aí os médicos começaram a perguntar, mas o que você está fazendo? Eu falava, medicina chinesa, eu explicava, com base no que eles conheciam, como é que funcionava. Para não chocar tanto eles Pra também, não né? chocar. E assim, acho que é legal até comentar uma questão do nosso telespectador, do nosso ouvinte convencional que está na casa dele, não está com uma questão, vamos chamar assim, tão séria ou tão grave, né, com relação à saúde, mas que está ali no dia a dia dele, cara, alto nível de estresse, super ansioso, comendo chocolate pra caramba, né, porque tá tentando ali, podemos até chamar ali uma compulsão alimentar, né? Como que é a dinâmica desse tipo de tratamento? Porque é interessante, o pessoal ouve a gente trazendo esses exemplos de, por exemplo, intubação, né? E ela falou, cara, intubação, lógico, não são 100% dos casos, mas alguns casos, a gente fazia isso, conseguia resgatar o cara, né? E aí o cara que tá assistindo a gente fala, nossa, eu tô muito estressado, tô muito ansioso, eu já não tenho mais salvação, tô a crise do burnout. E eu queria que a Camila trouxesse essa percepção, porque, cara, faz paciente voltar a andar, faz o braço voltar a mexer, Uhum. e o cara acha que ele não consegue não sei, mas tratar uma questão de ansiedade ou de estresse, né? Muitas vezes a gente faz a acupuntura comigo, e eu falo, cara, tô atolado de trabalho, cara, um monte de coisa a fazer, tô com dificuldade ali de desovar um monte de coisa que tá comigo. Eu faço acupuntura no outro dia eu termino o dia zerado de tarefa. Aí eu vou falar a experiência minha. Ela trouxe algumas agulhas hoje? Sempre Deve estar no carro dela. Sempre tem no carro. A questão assim, eu até brinco muitas vezes, falo, cara, eu fico bravo com o nível de transformação que a acupuntura, pelo menos pra mim, traz. Que legal. Eu tô viu? assim, tô num cenário de... É um puta testemunho isso, né? Não, Demais. total. Demais. É assim, eu brinco porque, vamos falar assim, né? Quarta-feira, vou embora. Um monte de e-mail na caixa de entrada, WhatsApp pra responder. Falo, cara, preciso muito desovar isso aqui. Faço acupuntura. No outro dia, todas as mensagens respondidas, os e-mails encaminhados. Então, tipo, o quanto que ele me dá um centro de foco e concentração. Estabiliza, né? Estabiliza. Podemos dizer isso, Caraca, estabilizar. Não né? é possível, entendeu? Mas, tipo, obviamente é possível, né? Então, Sim. como que é um perfil de paciente muito comum de você tratar esse pessoal que tem, às vezes, uma compulsão alimentar, uma dificuldade de sono, né? É a maior parte, na verdade, que eu atendo. Estresse, ansiedade, metabolismo, porque a pessoa quer emagrecer, às vezes tá com problema de joelho, porque tá gordinho, o endócrino tá pegando no pé por causa de triglicéridos, essas coisas. O estresse, né, ele acaba desandando a gente. É o maior público que eu atendo, principalmente ali acima dos 25 anos. Que é a transição, é momento de produtivo, né? Uhum. E quando você traz o corpo para o eixo, você consegue ajustar o teu corpo a tal nível que ele funciona melhor. Então, foco, concentração, sono, alimentação, tudo isso a gente consegue ajustar. E não precisa estar nesse nível, né, de quase burnout para você fazer. Basta você querer manter tua performance. E aí você já pode fazer isso preventivamente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, nos momentos de maior pico, a gente já consegue ajustar. Eu vou não sei se você vai poder responder isso para mim, sem dar nomes. Qual foi um caso muito emblemático que você viu assim? Seria um caso, muitas vezes, até de um tratamento muito tradicional, com medicamentos pesados, né? E que você conseguiu mudar essa vida dessa pessoa sem precisar entrar no medicamento. Ai, tem vários. Mas um, assim, que eu falo que foi o mais gritante de todos, foi um rapaz, ele na época estava com os seus 37, 38 anos, autônomo. Uhum. Ele teve um problema que até hoje a gente não sabe o que foi, ninguém teve diagnóstico.
que ele estavam suspeitando de um câncer no intestino dele. Aí ele entrou no hospital, fez a retirada de 90% do intestino grosso, colocou Deus. bolsa de colostomia, quase morreu. Ficou muitos dias internados. Teve, se eu não me engano, coma e tal. Quando ele veio para casa, ele tem 1,90. Ele é vivo ainda. Ele tem 1,90 e ele tava com 40 quilos. Eu brinquei que ele parecia o Sméagol do Senhor dos Anéis. Tava muito magrinho. O médico olhou para ele, igual falou para você, você vai andar, vai ficar em pé nunca mais. Ou se você for ficar em pé daqui a 1 ano. Aí eu olhei, assim, o primo dele me contratou, falou, eu sei que você tem dessas coisas, né? Então vai lá, dá uma olhada, vê o que você consegue fazer de tratamento, alongamento, fortalecimento. Pela fisioterapia tradicional, iam muitos anos, né? Para ele conseguir voltar a ter alguma função. E ele ainda teve um problema que a pele dele não estava fechando, uma ferida muito grande. Tinham várias questões ali. E ele era uma pessoa que não gostava da físio. Ele falava, eu te odeio. Eu falei, você pode usar 3 vezes o eu te odeio durante a sessão. Tem 1 hora. Você já usou 1. Você tem mais 2. Então, escolha o xingamento. E só xingamento fofinho. Conforme a gente foi trabalhando, ele voltou a conseguir sentar, que ele não sentava. Ele voltou a conseguir ficar ajoelhado. E, aos poucos, a gente foi colocando ele em pé. Em 1 ano e meio, ele estava andando. Olha só. E a gente entrou com fisioterapia, acupuntura e trabalho comportamental. Porque eu tinha que fazer esse lado motivacional. Você consegue, controle o que você tem capacidade de controlar. Para de se preocupar com o que você não controla. E é um dia de cada vez. E a gente foi trabalhando, em 1 ano e meio, ele estava andando já. Você sabe que tem uma história, essa história é bem interessante e tal. Inclusive, esse empresário, ele tinha sala lá no centro empresarial. E, foi um cara grande empresário mesmo, inovou, construiu algumas coisas aí que até hoje boa parte da questão logística de transporte utiliza, tal, enfim. E, já era ali, já devia ter os seus 70 e poucos anos na época. Depois a Camila pode até explicar o que ele teve, que eu, na verdade, não me recordo. Mas, tava lá, não conseguia andar, não conseguia se locomover e tal, e muito resistente ao tratamento, né? Ele tem uma origem suíça, então um cara bem sistemático, né, bem metódico, e também estava bem resistente com relação à idade, que a Camila, quando atendeu ele, era muito nova, né? Tinha Então, recém-formada. Falou, chegando a menina aqui, agora vai vir com esse blá 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 aí, vai achar que vai resolver uma questão que não estão conseguindo resolver. Uma junta médica não resolveu. Exatamente. E aí eu lembro, quando eu conheci ele falou assim, Vinícius, só pra te falar uma coisa, eu só tô andando por conta dela. Eu só voltei a andar por conta do tratamento que ela fez comigo. Que bacana. Trouxe isso, o testemunho dele ali e tudo mais. Agora ele já é falecido, mas ele inclusive foi nosso padrinho de casamento, porque a Camila tinha um carinho muito grande por ele, pela esposa, pela filha ali e tudo mais. E é interessante, né? Foi um caso, principalmente ali de início de carreira, né? Autônoma, da parte dela, que ela conseguiu já trazer essa questão de, cara, alinha a fisioterapia com a acupuntura, traz essa questão que a gente vai chegar lá. Não adianta ter pressa, mas vai chegar lá, né? E essa questão de disciplina, né? De ter uma boa avaliação. E eu lembro que, ele foi muito engraçado. É um senhor que teve câncer ósseo. Então, literalmente doía quando respirava. Mas ele me procurou porque ele era empresário e estava voltando o cheque. Nas épocas de cheque, tremia muito por causa da químio. E não reconhecia a assinatura. reconhecia a assinatura. Ele assim, mas eu tenho caixa. Não sei por que tá voltando. Aí me procuraram. A sobrinha dele era muito amiga minha. E aí, quando eu fui avaliar, ele começou a olhar assim, ele falou, mas você é muito nova, você não sabe o que você está fazendo. Aí eu falei, me dá o telefone do seu médico. Conversei com o médico, conversei com todo mundo que acompanhava e a gente criou uma estratégia de tratamento para ele. Fiquei 1 ano e meio atendendo. Mas no final a gente conseguiu fazer ele voltar a andar de bicicleta, que ele gostava. Olha isso. Ele... Não é andar, é andar de bicicleta, né? E a gente tinha escondido a bicicleta dele. O dia que eu cheguei na casa, a gente colocou, pra você ter ideia, no telhado, porque senão ele ia pegar. Aí no dia que ele voltou a andar de bicicleta, eu falei, pronto, agora tá legal. E tem uns elementos que complementam todo esse tratamento, né? Que é da aromoterapia e tal, que é uns lancezinho bem legal isso daí. Que às vezes até funcionário da agência fala, pede pra Camila fazer lá e tal, mas aí ele pode explicar. Que acho que também fecha esse cerco do tratamento, né? Tudo que facilita o dia a dia eu vou procurando. Então, o chá é uma coisa prática para a pessoa colocar. A aromaterapia, ela veio principalmente na época da pandemia, que eu não podia ir até algumas pessoas, nosso filho era pequenininho, nenê,
Então, eu fui estudar aromaterapia, principalmente a psicoaromaterapia, porque o produto natural, ele é a única coisa que passa na barreira encefálica. Então, os psicóticos, os ansiolíticos para depressão, ansiedade, os gardenais da vida, eles não atravessam essa barreira. Uhum. Então, a pessoa, ela vai tratando como se fosse uma peneira no sol. A gente, na psicoaromaterapia, a gente consegue trabalhar. E aí eu faço, né, o roll-on para a pessoa passar quando tem dor, ou quando tem alguma cicatrização que precisa fazer mais rápido, a gente também coloca. Inalação para as crianças que estão ali nessa fase de primavera, principalmente espirrando muito secretivas. Para foco, concentração, para sono, para compulsão alimentar, a gente consegue pegar uma gama grande. E aí eu crio outras coisas para facilitar, principalmente porque meu público é muito mulher. Eu tenho creme que trata velocidade de pensamento, mas também cuida da pele. Tenho escaldapé, nosso filho ama fazer escaldapé, que é terapêutico também para acalmar, mas que eu brinco que não vira ameba, né? A pessoa fica muito relaxada, perde foco. E aí a gente vai criando esses produtos. Tudo no equilíbrio, né? Tudo para equilíbrio. Tudo no equilíbrio, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos ainda, né? Aí a gente entra até a final. Só tem uma, depois eu vou falar também, mas Tá já bom. pra gente ir caminhando. Pacientes, que a gente tá vendo aí uma explosão de pacientes que são diagnosticados com TDAH, com autismo. Você está recebendo esses pacientes e tem esse olhar também para que a vida dessas pessoas também melhore? Porque senão elas ficam dependentes muito de medicamento, né? Ou de uma adaptação da sociedade para poder acolher essas pessoas, né? E muitas vezes a gente não vai encontrar isso, né? Não vai encontrar. Eu tenho profissionais que trabalham comigo que são diagnosticados com TDAH e que eles sofrem porque o ambiente nem sempre está preparado para essa dinâmica que precisa ser ajustada para que ele continue sendo e possa ser um profissional bastante relevante dentro das empresas. E com certeza isso também acontece com os jovens, né, ou adultos são diagnosticados com autismo, né? Então precisa muitas vezes também desse olhar diferenciado para que eles possam ter essa qualidade de vida melhor. Todos os neuroatípicos eu atendo. Exato. Né? Então eu entro É bom saber esses termos. termos técnicos. Eu já dei bandeira já, né? Os neuroatípicos, né? Que tem as funções diferentes, né? Que na verdade todo mundo tem, mas é que a gente tem alguns graus mais gritantes, né? Eu tenho pacientes com TOC, tenho pacientes com TOD, que é o desafiador, autismos infantis e adultos. A acupuntura, ela vai trazer essa pessoa para tranquilidade, ajustar a velocidade da cabeça dela. Né? Então, se é uma pessoa muito acelerada, ela vem para o eixo. Se ela é muito passiva, ela volta também para o eixo. E aí, o ambiente é ter paciência, né? É entender a característica de cada um. Eu falo que ali ninguém é número. Então, a pessoa que tem toque, eu tenho um paciente que eu acho muito engraçado. Ele chega no meu consultório, ele é a esposa. Ele arruma a minha mesa inteira, aí ele senta, ele tem 30 anos. Ele senta, aí eu falo, você quer cortar tua unha? Aí ele vai, ele corta a unha. Aí ele começa o atendimento. Então, quando você entra com a acupuntura, aromaterapia, os chás, muda a rotina dele, entendendo o temperamento, porque às vezes a pessoa é autista, mas é um artista consanguíneo. Ela precisa de algum tipo de estímulo diferente de um autista que tem um traço melancólico. E aí eu trabalho com a família também. Porque a mãe, que ela é mais impulsiva, quando a criança precisa de tempo para reação, ela atrapalha a formação dessa criança. Então, a gente consegue adequar a família e o ambiente para que ele seja melhor para todo mundo. Muito bacana isso. Sabe que tinha uma curiosidade que eu queria trazer aqui, que eu acho muito legal. Que a gente falou um pouquinho dessa questão energética e tal. E assim, só para 2025, né? Não vai ser queimado na fogueira. Não vai e tal. O máximo é... Como que é que o pessoal Cancelamento. Cancelamento. O máximo é cancelamento. Ah, mas aqui não vai cancelar, não. Tem um lance que a Camila usa que eu acho, cara, incrível. Que é o pêndulo. Ah, nossa. Cara, já aconteceu mais de uma vez. Você tá ultrapassando barreiras, hein? Não, é muito legal essa daí. Já aconteceu mais de uma vez, só vou contar a última. Eu tava tentando procurar um anel. Aí eu falei, cara, eu não sei onde eu deixei. Não sei onde eu deixei. Olhei. Ela falou, eu vou pegar o pêndulo. Ela pegou o pêndulo, mentaliza, né? E deixa o pêndulo balançar. Ela falou, tá no teu carro? Eu falei, não tá no carro. Eu vou descer de novo. Desci, olhei. Não tá no carro. Ela voltou. Mas ele tá dizendo que tá no carro. Aí eu falei, beleza, depois eu tento de novo. Cara, passou umas 2, 3 semanas. Achei dentro do carro.
Falei, puta, olha o carro mesmo, cara. E assim, esse lance do pêndulo, acho que é até legal tentar explicar, se é que dá para explicar de forma científica, tipo, o raciocínio de como o pêndulo funciona, que tem muito a ver com essa só formas de exemplificar. Eu não vou conseguir nem falar. Para mim, eu vou para o campo de metafísica para poder entender isso. Uhum. Não tem outro jeito. Radiestesia, né? Já entra em radiestesia. Uhum. A radiestesia, ela é um uso de energia à distância, muitas vezes, que vê a tua identidade vibratória. Então, imagina que você tem a sua digital. Ninguém tem a mesma digital. Pode ser gêmeo idêntico, morou no mesmo útero, vai ser diferente. Cada movimento que o teu corpo faz, o sangue circulando no teu corpo, ele vai vibrar de um jeito. Essa vibração, ela é física, ela é magnética, e você cria uma identidade. Quando você tá andando, por exemplo, no shopping, vê uma roupa e fala, nossa, parece muito o Vini, e você tromba com o Vini no shopping, na verdade, seu corpo usou uma forma para te mostrar que ele tava lá, né? E você já reconheceu ele no ambiente. O pêndulo, ele vai reconhecer esses movimentos. Então, quando a gente fala e pergunta pro pêndulo, na verdade, assim, sim ou não, e aí o teu corpo reconhece essa vibração e ele vibra. E a forma como ele vibra, ele vai falar sim ou não. Então, eu fiquei assim, tá nesse quarto? Não, sim. Ele vibra pra um lado e vibra pro outro. E a gente não pode brincar, a não ser meu filho, que daí eu já ok pra mim. Ninguém pode pegar esse pêndulo, porque senão confunde a forma como ele reage. Então, dizem que ele que te escolhe. E aí você É tipo vai... a varinha do Harry Potter. É tipo Harry Potter. É o jeito mais fácil de falar. É a varinha do Harry Potter. Ela te escolhe. E aí você vai usando isso para identificar de uma forma mais fácil o que o corpo, o ambiente já tá falando. Tem gente que é muito sensível. Nossa, arrepiou o pelinho aqui atrás da nuca. É mais ou menos isso. Só que é uma forma física e é divertido. Show. E aí, a gente acha as coisas em casa. Espero que você não conte essas coisas para minha esposa. É isso aí, turma. Bom, chegamos ao fim aí do nosso episódio de hoje, né? Espero que você tenha curtido, mas agradecer, né, a participação aí da Camila, da minha esposa, da mãe do Antônio, né, que veio acompanhar a gente aí nessa terceira temporada. Brilhantar aqui esse bate-papo, né? Foi muito bacana. Nós vamos deixar todos os dados aqui da Camila, telefone, WhatsApp, para que as pessoas possam passar aí com você, passar a ser paciente, entender como elas podem melhorar a vida delas, a saúde delas com o seu trabalho. E o atendimento online também a gente faz. Ah, que legal, isso é ótimo. Se for fora de São Paulo, a gente consegue fazer esse apoio. Não, vai ter todos os dados aqui direitinho. Show. Obrigado por ter vindo. Foi muito bom, eu me diverti. Tá lavando louça? Obrigada. Tá, ele é bonzinho. Ah, é bonzinho. Você tem a máquina de lavar a louça lá, a máquina. Melhor investimento que eu já fiz. Né? Fechou, turma. Espero que você realmente tenha curtido, né? Depois vão ter os dados aí da Camila, @ do Instagram e tudo mais. Esperamos vocês no próximo episódio. Acompanhe o Pode Não Deve nas redes sociais, interaja, deixe seus comentários, né? E a gente vai sempre trocando essas figurinhas. E é isso aí. Nos vemos no próximo Pode Não Deve.